Existe um tipo de inteligência que quase ninguém reconhece. Ela não vem de livros, não vem de faculdade, não vem de estudo formal. Ela vem de necessidade. De ambientes onde você precisava entender o que estava acontecendo antes mesmo de alguém falar qualquer coisa. Psicologicamente, isso tem um nome: inteligência traumática. E ela se forma quando o seu sistema nervoso aprende muito cedo que prestar atenção não é uma escolha, é uma forma de se proteger. Porque em alguns contextos, não perceber custava caro. Então o seu cérebro se adaptou. E essa adaptação criou habilidades que de fora parecem apenas sensibilidade, mas por dentro são extremamente sofisticadas. Uma das primeiras coisas que aparece é a leitura de ambiente. Você entra em um lugar e algo em você muda. Não é um pensamento consciente, é um estado de alerta silencioso. Você percebe tensão no ar, microexpressões, mudanças sutis no comportamento. E isso não é algo místico, é reconhecimento de padrões. O seu cérebro foi treinado para captar sinais emocionais rapidamente, porque em algum momento isso te ajudou a se manter seguro. Um outro ponto é a hiperpercepção emocional. Você sente quando alguém não está bem, mesmo quando a pessoa diz que está. Você percebe mudanças de energia antes mesmo da pessoa entender o que está sentindo. Na psicologia, isso se aproxima de algo chamado hiperempatia. E isso geralmente se desenvolve quando no passado você precisou monitorar constantemente o estado emocional de outras pessoas. Então você aprendeu a sentir o outro porque o ambiente te exigia isso. Só que isso tem um custo. Porque muitas vezes você continua fazendo isso mesmo quando não precisa mais. Um outro padrão forte aparece sob pressão. Quando tudo ao redor fica caótico, você fica funcional. Enquanto outras pessoas travam, você organiza. Enquanto outras pessoas entram em pânico, você pensa. Isso acontece porque o seu sistema nervoso foi calibrado em contextos de estresse. O que é intenso para outros, para você já foi familiar. Então, ao invés de colapsar, você entra em modo estratégico, você analisa, você ajusta, você resolve. O caos para você não é só caos, é um problema que precisa ser entendido. Existe também uma relação profunda com o comportamento humano. Você pensa sobre pessoas o tempo todo, porque alguém faz isso, o que aquela reação significa, o que está por trás daquela atitude, né? Por que que ela faz isso? Por que que a pessoa faz isso? O que está atrás, por trás disso, do que ela falou, do que ela fez, da reação que ela teve, né? O que está por trás da atitude dela? Então você revisita conversas, analisa padrões, tenta entender intenções. Isso não surge do nada, não, tá? Isso foi desenvolvido ao longo da sua vida, ao longo do tempo tentando prever comportamentos imprevisíveis. Então, você acabou se tornando um observador, porque entender pessoas em algum momento foi essencial. Um outro ponto importante e muitas vezes mal interpretado é a autossuficiência. Você não espera ser salvo. Você resolve silenciosamente e sem chamar a atenção de ninguém, muitas vezes até sem pedir ajuda, porque em algum momento depender não era uma opção segura. Então, o seu cérebro aprendeu a criar soluções sozinho. E isso gera uma independência que de fora parece força, mas na origem foi adaptação, foi sobrevivência. Existe também uma intensidade emocional maior. Então, você não apenas percebe o mundo, você sente o mundo. A música te atinge diferente, situações te impactam mais profundamente, injustiças não passam despercebidas. Isso acontece porque áreas do cérebro ligadas à emoção foram ativadas repetidamente ao longo do tempo e isso aumentou a sensibilidade. O mundo não é neutro para você, ele é vivido em camadas mais profundas. Isso pode ser bonito, mas também pode ser cansativo, exaustivo. Um outro padrão silencioso é a dificuldade de confiar. Não porque você é negativo, mas porque o seu cérebro aprendeu que nem todo sinal de segurança é real. Então, ele criou filtros,
Filtros mais rígidos, mais seletivos, você não confia rápido. Só que quando você confia, é de verdade, é profundo, é estável, porque não é uma confiança ingênua, é uma confiança construída, e isso muda completamente a qualidade das suas relações. No final, tudo isso aponta para uma coisa importante. Essas características não são defeitos, não são exagero, não são ser sensível demais. Elas são adaptações. São respostas inteligentes a ambientes complexos. O seu cérebro fez exatamente o que precisava fazer para te proteger. E no processo, ele desenvolveu uma forma de inteligência que não é visível na superfície, mas é extremamente profunda. Só que existe um ponto aqui. O que foi criado para a sobrevivência não precisa mais operar no mesmo nível o tempo todo, porque aquilo que te protegeu no passado pode começar a te sobrecarregar no presente. Então, o próximo nível não é eliminar isso, é aprender a regular. A usar essa percepção ao seu favor, sem deixar que ela te consuma, porque isso não é fraqueza, isso não é excesso, isso é uma mente altamente adaptada. E quando você entende isso, você para de se ver como alguém demais e começa a se ver como alguém que aprendeu cedo demais a enxergar o que a maioria nunca percebe.